Boa noite a todos. Estamos aqui para poder mais uma vez adentrar as casas e poder compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que nós aprendemos através da palavra e aquilo que aprendemos também com outros irmãos a quem o Senhor revela da sua graça, e nós te louvamos por isso, Senhor. Eu te agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de iniciar para poder essa palavra com uma palavra do livro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 e depois capítulo 4, de 1 a 6. Vamos lá. Ruth 1, 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Aí vamos ler agora 4, de 1 a 6, e diz a palavra: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado, ia passando e disse-lhe: Ô fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a, e se não se houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima. E depois de ti, então disse ele, e eu depois de ti, então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares as terras da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Vou ler o 7. Havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. O que essa palavra diz? Essa palavra fala da remissão de Ruth, porque Ruth era a esposa sem filhos que retornou da terra de Moabe junto com Noemi. E aí eu gostaria de abrir um parêntese para relembrar o significado desses nomes. Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um parente de Noemi. E o nome dele significava: nele está a força. Ruth, amiga, companheira. E esses nomes você vai perceber que eles vão se encaixar no decorrer da história com o perfil da pessoa. Noemi, agradável, suave, porém ela, quando retornou das terras de Moabe, ela gostaria de ser chamada Mara, que significa amarga, porque ela foi com posses, ou seja, ela foi com seu marido, com seus filhos, segundo ela, o texto bíblico diz que ela declara: fui com posses, levei meu marido e meus filhos e voltei sem nada. Então ela se sentia amarga por causa disso. E aí voltamos a falar de Ruth, como na pregação anterior, né? Voltamos a esse texto bíblico onde falamos de Ruth, da história desse judeu da tribo de Judá, de Belém de Judá, Elimeleque, que levou sua família para as terras de Moabe, porque havia uma fome na terra. E como já falamos na ministração anterior, ele pagou o preço caro e bem caro por uma decisão mal tomada,
né? Ele saiu da terra abençoada, mesmo no lugar onde existia fome, porque a palavra diz que existia uma fome na terra, então era sobre toda a terra. E ele decidiu sair para buscar algo novo, só que ele saiu do lugar da bênção. E isso trouxe danos a ele e a sua família. Então, quando voltamos a falar de Ruth, falamos de uma mulher moabita que por causa das suas declarações, teve a sua vida transformada e transformou não só a sua, mas também a vida da sua sogra e toda a posteridade genealógica vindo participar da linhagem de Jesus. Amém? Falando de uma história relatada nos textos bíblicos que nos remete à figura do remidor, Boaz, que na época se tratava nada mais que o parente mais próximo da viúva. Ele tinha esse direito e deveres também na questão do remir. E o que tinha direito de remir a família do então parente falecido, para que ele perpetuasse a família, né? E não viesse a perecer na terra viúva. Ou seja, quando o remidor ele decidia remir a família, ele dava o primeiro nome do primeiro filho, do primogênito, o nome do marido falecido, para perpetuar o nome da família. Assim funcionava essa lei. No caso de Ruth, temos a figura de Boaz, que nos traz a tipologia de Cristo, de remissão, de remidor. No caso, Cristo, nosso remidor. Veremos que o remidor, na época, tinha uma figura muito similar à de Cristo. Em contrapartida, o remidor, na época, ele tratava de assuntos terrenos. E o nosso remidor, que é o Senhor Jesus, são assuntos relacionados à eternidade. Então, o remidor, na época dos textos bíblicos, ele falava de algo terreno, de dar uma família, de cuidar, de proteger a viúva, de ser o esposo dela, no sentido de cuidar, de proteger, né? E dar uma família, dar uma herdade a essa mulher. No caso de Cristo, não. Nós falamos de eternidade, falamos do que é eterno, né? Amém? Nós vamos ver um pouco para frente que no capítulo 4, traz a menção do remidor, né? Se você ler o capítulo 2, Boaz fala com Ruth no sentido de ela ficar tranquila, que algo aconteceria. Se o remidor que deveria remir não o fizesse, ele o faria. Ele deu essa tranquilidade para Ruth. Então, no texto do capítulo 4, a menção de que o remidor, na ordem de direitos, era o parente mais próximo, que não era Boaz. O texto não fala do nome desse remidor mais próximo. Porém, esse parente somente queria os direitos de ajuntar os seus bens com as terras do falecido, ou seja, com as terras que Elimeleque deixou e seus filhos. Mas não queria participar das obrigações. Então, Boaz lembra ele. Porém, quando Boaz o lembra de que não somente deveria observar os direitos que ele tinha, mas que também havia obrigações, que no caso era casar-se com Ruth e dar-lhe herdade, para que se perpetuasse a linhagem. Diante disso, o remidor, que eu achei ele bastante oportunista, declina do direito de remir e passa tal direito a Boaz. E para selar essa transferência de direito, que não era feito através de papel, e sim por testemunhas, quem abria a mão do direito deveria se descalçar dos seus calçados e passar para quem assumiria tais direitos e obrigações. E deveria ser feito na frente dos anciãos. No caso ali, Boaz chamou 10 deles, para que houvesse testemunhas que afirmassem o acordado. O remidor que negasse a remir quem precisava de remissão ficava conhecido como a casa dos descalçados. Era assim que funcionava na época. Quando nós falamos na ministração anterior sobre esse texto de Ruth e suas declarações, significavam que o que aconteceu por causa da sua postura, onde a palavra de ordem era compromisso. Eu gostaria de lembrar essas 5 declarações que Ruth fez para poder refrescar a nossa memória. Ela diz que
Aonde fores eu irei. Ela declarou isso para Noemi. Após Noemi pedir que ela voltasse para a casa dos pais, como fez a outra nora que ela tinha, ela fala: aonde fores eu irei. A segunda declaração que ela diz, para refrescar a nossa memória: aonde pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e onde morreres, ali morrerei também. Então, essas 5 declarações que Ruth faz posicionam ela no lugar de ser abençoada. E usando a mesma linha de raciocínio, iremos estudar a vida de Boaz e o que as suas decisões fizeram com a sua posteridade e o que isso nos ensina hoje, o que isso pode nos trazer de ensinamento, o que podemos tomar para a nossa vida, declarações de Boaz e decisões de Boaz que mudaram a vida, não só dele, como a de Ruth, a quem ele remiu, e toda uma posteridade. E vocês vão ver que decisões dele o colocaram em situações de honra, por causa da decisão que ele teve. O que Boaz decide fazer e posicionar-se como remidor foi exatamente o que o seu antepassado, Judá, filho de Jacó, decidiu não fazer. Porém, vale lembrar que por uma astuta manobra de sua nora Tamar, Judá se obriga a ser o remidor de sua nora, já que negou o seu filho mais novo a Tamar, sua nora. Então, para trazer isso à memória, eu gostaria de lembrar que, se você buscar lá nos textos anteriores, e principalmente em Gênesis e Êxodo, o que vai aparecer? Judá teve 3 filhos, que não vale a pena agora lembrar o nome deles para não tomar atenção. O primeiro, que era o mais velho, o primogênito, casou com essa mulher, Tamar. E não teve filhos, ele era muito rebelde, ele acabou morrendo. Então, pela lei do levirato, o próximo filho deveria assumir a função de marido. E foi isso que Judá fez, pegou seu filho do meio e deu a Tamar como esposo. Só que esse era também bem irresponsável, porque ele gostava somente da condição de marido. Ele não gostava das responsabilidades. Então ele coabitava com Tamar, porém, na hora de consumar o ato, ele derramava o sêmen na terra, diz a palavra. E ele foi fazendo isso com rebeldia, até que ele tem um fim de morte, ele é morto. Então ele sobrou o filho mais novo de Judá. Porém, ele e sua esposa decidem não dar esse filho mais novo, porque também ele não tinha idade, e Tamar deveria esperar, se fosse o caso. Eles decidem não dar esse rapaz como marido de Tamar. E eles negam a lei do levirato, que isso está descrito em Deuteronômio 25, dos 5 ao 10. Quando ele decide não fazer isso, ele quebra essa lei. Tamar toma uma decisão inusitada de se vestir de prostituta, tampar o seu rosto, e ela sabia que os filhos de Jacó de tempos e tempos iam na cidade, e acontece que ela induz Judá a se deitar com ela, e porém ele não tem moedas, e ele deixa o seu cajado com ela, como prova de que ele coabitou com ela. E aí, por conta dessa decisão e por conta de todas as coisas que aconteceram pelo ensejo, ele decide tomar ela por esposa e remir a vida dela. Então ele não fez corretamente, e depois ele foi obrigado a fazer o que Boaz está fazendo de pronto, né? Ele decidiu remir a vida de Ruth, caso o remidor, parente mais próximo, decidisse não fazê-lo, que foi o que aconteceu, né? Caso você queira pesquisar, o livro de 1 Crônicas 2, 11 e 12 e 2 Crônicas 3 e 17 vai estar ali testificando e mostrando a linha genealógica de Boaz, que como é que vai dar em Judá. Amém?
Diante disso, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que vão nos fazer ter um entendimento melhor da mensagem, né, de remissão, que é aquilo que é o assunto de hoje. Então eu gostaria de mostrar algumas coisas, ou melhor, ressaltar algumas coisas que foram dito nesses textos de Ruth, para que pudéssemos fazer uma analogia com os nossos dias e com aquilo que diz a palavra a partir da vinda de Jesus. Então, uma das coisas que não foi dita, mas é o que nos leva aqui, é que não foi por acaso que Ruth foi parar no campo de Boaz, né? Quando ela decide por tomar Deus de Noemi como seu Deus, ali ela declara uma manhã diferente, um futuro diferente, uma transformação daquilo que ela estava vivendo naquele lugar junto com sua sogra. Então, quando ela decide, não foi por acaso, porque Ruth fez 5 declarações proféticas e nesse momento ela dá destino ao seu futuro. E isso incluiria a ela encontrar o seu remidor, que no caso é Boaz, foi Boaz. E se ela decidisse voltar para a casa dos seus pais, como fez a outra nora de Noemi, ela jamais viveria o que viveu por decidir ser bondosa com sua sogra e declarar que Deus de Noemi era o seu Deus. Ou seja, se ela decidisse voltar para a casa dos pais dela, ela jamais viveria o que ela viveu. Então, quando ela toma o Deus de Noemi sobre ela e toma o Deus de Noemi como seu Deus, ela toma um destino diferente. Deus dá um destino diferente para ela. E isso a coloca num ambiente perfeito para ser remida, não somente pelas leis da época, mas principalmente por uma lei celestial, que está em João 6,37, que diz: aquele que vier a mim jamais lançarei fora. Aí você me pergunta assim: poxa, Ney, mas João é nos Evangelhos, é no Novo Testamento, nós estamos falando de Ruth, Antigo Testamento, é um livro que está logo depois do livro de Juízes. Mas eu quero te lembrar que a palavra diz que o Senhor Jesus, ele está desde o princípio, e o verbo se fez carne. Então, se Jesus estava desde o princípio, a palavra já estava com ele. Isso já estava decretado na eternidade, que aquele que for diante de Deus e tomar Deus como seu Senhor, e Jesus como seu Senhor, jamais será lançado fora. E isso encaixou perfeitamente para Ruth. Amém? Uma outra coisa que foi dito, quando Boaz fala para ela, fala assim: não vá colher em outro campo. Se você ler os textos ali, capítulo 1, 2, 3... Boaz chega para Noemi, vê ela colhendo e fala assim: ó, fica aqui, não vá colher em outro campo. O remidor de Ruth diz para ela assim: não vá para outro lugar, fique aqui, como quem diz, aqui é o lugar da bênção. E eu gostaria de embasar isso que Boaz falou com o Salmo 84:10, que diz assim: mais vale um dia em seus átrios do que 1000 fora deles. Não tem outro lugar que eu e você possamos procurar que seja melhor do que no centro da vontade do Senhor, em obediência e vivendo a justiça do Pai. A nossa justiça própria não serve para nada. A nossa vontade, ela é enganosa. Não tem lugar melhor para nós estarmos do que no centro da vontade do Senhor. E é por isso que essa palavra embasa aquilo que Boaz chama a Ruth e fala assim: fica aqui. Não vai para outro lugar. Não adianta procurar outro lugar, como quem diz, você não vai encontrar. E é melhor. O melhor lugar para nós estarmos é um dia no átrio do Senhor do que 1000 fora deles. Amém? Boaz é a tipologia de Cristo, como eu disse lá atrás. Ali Ruth encontrou tudo o que ela precisava e muito mais que esperava acontecer. Ela estava em busca de abrigo, comida e água. Ou seja, ela precisava só sobreviver e não perecer. Era tudo que ela queria, porque era tudo que ela poderia, dentro de uma ajuda muito grande, conseguir. Porque a mulher viúva da época, se ela não tivesse a ajuda de seu parente mais próximo, provavelmente ela morreria ou se prostituiria. Amém? Então Boaz dá a ela o que ela precisa: abrigo, comida e água. E não só isso, remiu a vida dela. E eu gostaria de colocar um texto bíblico em João 10:10, que diz assim:
Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, foi o que Noemi viveu. Ela teve vida e vida em abundância, ela recebeu daquilo que ela queria e muito mais, por ela tomar a decisão de tomar o Deus de Noemi sobre si e viver aquilo que Deus tinha para ela. Amém? Boaz resgatou Ruth de um futuro desgraçado. O desgraçado que eu falo é de um futuro sem a graça do Senhor. Primeiro porque ela era moabita. Então Deus não era com esse povo. Só que quando ela decide tomar o Deus sobre ela e ser que o Senhor Deus seja o Senhor dela, tudo muda. Ruth necessitava de alguém que mudasse a sua história. Da mesma forma que eu e você. Nós também precisamos. Diferentemente daquilo que Boaz fez por ela, nós temos o Senhor Jesus. Onde quando ele passa a ser o nosso Senhor, nada fica do mesmo jeito. Da mesma forma que tudo foi alterado na vida de Ruth por causa da decisão dela e Boaz ter a remido, quando nós tomamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós vivemos por Ele, para Ele, a nossa vida também é transformada. Nada na nossa vida fica igual. Nós temos a aparência externa parecida, que além disso dá uma melhorada e muito boa, né? Porque a palavra diz que o rosto de nós formoseia quando nós servimos a Cristo, né? Mas tudo é mudado em nós por dentro, no nosso caráter, na nossa forma de viver, nas nossas ações, forma de falar, forma de andar, com quem andamos, onde vamos, tudo é alterado. E aí eu gostaria de embasar isso com um texto que está em Mateus 20 e 28. O Filho do Homem veio, que pela sua vida houvesse resgate de muitos. E esse muitos é eu e você. Estamos nesse pacote. O que Boaz fez por Ruth? Resgatou ela de uma vida desgraçada, de uma vida de miséria, de fome, né? Eu não consigo mensurar a quantidade de fome e desgraça que eles viveram, essas mulheres viveram após a morte de seus maridos, porque tomaram a decisão e tem uma viagem ainda, a viagem era a pé e tudo isso levava tempo. Então Boaz muda tudo isso na vida de Ruth, que foi o seu remidor. Jesus, quando entra na minha vida, quando nós permitimos que Ele entre na minha vida e você permite que Ele entre na sua vida, tudo é alterado por amor imensurável, por amor sem medida, por graça, por favor, misericórdia. É isso que Jesus faz quando nós aceitamos Ele como nosso remidor. Amém? Como eu falei, nós temos um remidor do céu. Mateus 26, 28 diz o seguinte: quem bebe e come do Senhor, o bebe e come para a remissão dos pecados. Às vezes algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a questão do comer e beber, porque Jesus fala isso para os seus discípulos algumas vezes. Ele fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Então as pessoas até entendem um pouco, é o que os seus discípulos não entendiam na época também, tinham um pouco de dificuldade de entender isso. Porque o alimento espiritual que Jesus dava para os seus discípulos era um alimento espiritual forte, era um alimento pesado, então eles demoravam para digerir isso. Então quero lembrar vocês que o livro de João diz que e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? O verbo é Jesus, ele se fez carne. Então quando você se alimenta da palavra de Deus, você come da palavra de Deus, você está se alimentando de Jesus. Você se alimenta dele através da palavra. Quando ele interpela a moça, a mulher que está a samaritana que está no poço, e fala para ela que se ela beber da água que ele lhe der, ela jamais terá sede, é esse comer e beber. Porque a palavra diz que do Senhor Jesus flui rios de água viva. Então quando você bebe dessa água, quando você come dessa carne, dessa palavra que é Jesus, se alimenta da palavra de Jesus, a remissão de pecados naqueles que o aceitam. Amém?
Vamos seguir. Ruth era noiva de Boaz, do seu remidor. Nós, a igreja, somos a noiva, esperando pela volta do noivo. Porém, nós não precisamos esperar a volta do noivo para termos uma vida remida. Nós podemos viver isso já, ter uma vida remida, transformada, abençoada. Podemos viver isso desde já, tomando o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e viver por Ele, viver para Ele, com os preceitos dEle, ter uma vida abençoada de obediência e justiça do céu. Nós não precisamos, porque Jesus, quando voltar a segunda vez, Ele não vai vir para remir o seu povo, Ele vai vir para buscar o seu povo. Então nós precisamos viver essa remissão já. Não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. Amém? Aleluia. Do mesmo jeito que Boaz, o remidor de Ruth, se interessou por ela, o nosso remidor, o meu remidor, o seu remidor, que é Jesus, o Cristo, ele se interessa por nós, ele espera por nós, para que tenhamos uma vida de comunhão, aqui mesmo, hoje, não amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O que nós temos é o agora. Nós não temos nem daqui a 5 minutos, nós só temos o agora, para poder viver, para poder declarar. É por isso que a palavra diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, se você está vivo, louve ao Senhor. Se você tem fôlego, louve ao Senhor. Porque é o momento que nós temos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 minutos, daqui a 4 minutos, daqui a 1 dia, 2 dias, 10 anos. Muitas pessoas ficaram no caminho sem condição de poder aceitar Jesus, porque morreram esperando ficar ou um pouco mais velho, ou passar uma fase da vida, ou terminar de resolver um assunto. Muitas pessoas ficaram e continuarão ficando sem salvação. Isso não é uma profecia, isso é uma constatação. Que pensam no seu agora, pensam no seu momento, no sentido de para si, e esquecem que tem uma eternidade para viver. Então o que nós temos é hoje. O que nós temos é hoje. Amém? Podemos ter nomes inseridos no livro da vida. O que aconteceu com Ruth e Boaz, eles tiveram seus nomes inseridos na Bíblia e estão assim por milhares de anos. Pessoas estudando seus livros, lendo o que foi escrito, os seus acontecimentos, as suas decisões. Nós também podemos ter o nosso nome inscrito num livro, só que é no livro da vida, porque só tem acesso ao céu, ao reino, à Nova Jerusalém, aqueles que têm um nome no livro da vida. E a única forma disso acontecer é você rejeitar tudo que você viveu fora de Cristo até agora, tudo quanto é engano, e tomar o nome do Senhor Jesus sobre si e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, único, suficiente, sem mais. É o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ponto. Não tem vírgula. Poderia ser mais alguém, poderia ser mais... Não está. Porque Ele não divide glória com ninguém, diz a palavra. Amém? Decisões corretas repercutem ao longo dos tempos. Grava isso. A minha e as suas decisões, elas repercutem ao longo do tempo, como aconteceu com Boaz. Quando o Senhor dá o desenho, para que você entenda, quando o Senhor dá o desenho do templo a Davi, que deveria ser construído, porém Davi não pôde construir esse templo, por causa de uma vida de guerra e sangue, muito sanguinária que ele viveu. Quem construiu foi o filho dele, Salomão. Ele deixou herança, ele deixou muita riqueza e a determinação, a ordem para que seu filho construísse o templo que o Senhor tinha dado em ordem para poder ser construído. E na entrada do templo são construídos 2 pilares.
gigantes, de 8 metros, e acima desses 8 metros tinham 2,40 metros de ornamento. Alguns dizem que foi de cobre, outros dizem que foi de latão, outros dizem que foi de bronze, mas fato é que foram duas colunas gigantes que foram colocadas na entrada do templo que Salomão construiu. Essas colunas, elas tinham 1,80 m de diâmetro. E elas deviam ser gigantes, por causa do seu tamanho, da sua largura e da sua espessura. E elas ganham nomes, Salomão dá nomes a ela: Jaquim e Boaz. A coluna da direita é Jaquim, que significa ele estabelecerá. A coluna da esquerda é Boaz, como eu falei anteriormente, nele está a força. O nome de Boaz, parente de Salomão, é posto numa das colunas do templo. Amém? Isso chama-se honra. Da mesma forma que Ruth se coloca aos pés de Boaz, seu remidor, precisamos nos colocar aos pés do nosso remidor. Precisamos nos colocar como servos daquele que deu a sua vida por nós, que é Cristo, para que dessa forma possamos ter uma vida remida nele, transformada naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Jesus, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em meditação da palavra. Nós precisamos consumir o que é de Cristo para poder ter comunhão com Ele. Amém? Da mesma forma que a remissão deveria ser pública diante dos anciãos, que foi o que aconteceu, Boaz chamou os anciãos e pediu para que todos se assentassem, e o remidor, que era o parente mais próximo. Quando nós chegamos a Cristo, não podemos viver com o anonimato também. Muitas pessoas querem servir a Cristo, mas no anonimato. Isso não é servidão, isso é se esconder. Lembre-se que Jesus diz que quando estamos nele, somos sal da terra e luz do mundo. Como esconder a luz? Como disfarçar o sal? É impossível, não tem como. Pense nisso. Da mesma forma, o batismo. O que é o batismo? O batismo nada mais é que um ato público. É feito publicamente, para que se cumpra um mandamento e para aqueles que assistem saibam que eu e você, nós temos um remidor, e o nome dele é Jesus, o Cristo. Amém? Aleluia. Pense o seguinte: viva essa remissão com a maior intensidade que puder, sem reservas, sem desculpas. Viva e viva ela em abundância. É isso que Jesus espera de mim e de você, que nós adentremos a Ele, tomamos Ele sobre nós, passamos a ser templo do Espírito Santo, passamos a ter um amigo inigualável, que é o Espírito Santo, falando conosco todos os dias, em todos os momentos. Tomemos aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você, padeceu para que tivesse uma vida remida, transformada e abençoada. Nós temos que honrar isso, vivendo-a em abundância. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para poder ministrar para vocês nessa noite, dividir aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu espero que edifique a sua vida e que você possa viver a sua vida intensamente em Cristo. Amém? Gostaria de, nesse momento, iniciar o nosso ato de Santa Ceia, esse memorial que o Senhor nos deixou. Nós precisamos trazer esse memorial sempre, porque foi uma ordenança do Senhor. E eu gostaria de ler alguns versículos que estão em 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O cálice do Senhor. Portanto, o 27, portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você, nos coloca, quando nós tomamos o Senhor Jesus sobre a nossa vida, para Ele ser o nosso Senhor e Salvador, nos coloca num ambiente para sermos transformados, abençoados e para que possamos viver nele vida em abundância. Então eu falo para vocês que examine-se sua consciência, os seus dias, aquilo que você tem vivido. Quando fala indignamente, é que o corpo do homem ele não pode receber daquilo que é do Senhor em pecado. Quando ele fala examine-se, ele fala de pecado. Então examine-se. Nós temos acesso ao perdão do Senhor a todos os momentos do dia. Viva isso intensamente. O Senhor é um Senhor de favor, de paz, de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Tome o pão. Amém? O cálice que o Senhor fala do seu sangue. Isso serve para nos alinhar. Que a nossa mente esteja sempre pronta, o nosso coração esteja sempre pronto para viver aquilo que o Senhor determinar para nós. E que nós estejamos prontos também para o dia que Ele vier. É por isso que nós precisamos erguer esse memorial de tempos em tempos para comer e beber daquilo que Ele deixou como ordenança, para que o dia que Ele voltar nós estejamos prontos para Nova Jerusalém. Amém? Tome do cálice. Nesse momento eu gostaria de orar para poder finalizarmos. E Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela palavra ministrada, por aquilo que o Senhor faz por nós, por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a sua vida para que eu e meus irmãos, aqueles que querem te servir, aqueles que tomam o seu sacrifício sobre eles, Senhor, a fim de torná-los Senhor e Salvador de suas vidas, possamos ter vida em abundância, Senhor. Podemos viver a remissão daquilo que o Senhor deixou para nós. Podemos viver esse memorial, Senhor, de participar da Santa Ceia. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor foi moído, traído, Senhor. O Senhor foi transpassado, Senhor. O Senhor levou sobre si todas as nossas iniquidades, para que em Ti, Senhor, nós vivêssemos santidade. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai. Recebe da nossa gratidão, Senhor. Hoje nós não podemos, Senhor, fazer nada além do que viver a nossa vida em retidão a Ti, Senhor. Sermos obedientes, Senhor, e Te dar gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.